Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, vamos realizar a leitura do versículo 8 ao 12. Louvado seja Deus. 1 Pedro 3, do 8 ao 12. Lembrando os homens que sexta-feira aqui na igreja, às 19h30, nós vamos ter o nosso PG, tá? Vamos estar lendo Provérbios 18, compartilhando, estudando a palavra de Deus. Então, se você pode, por favor, venha, tá? Confirme lá no nosso grupo a sua presença. Nós vamos estar aqui, em nome de Jesus, aprendendo a palavra juntos, como a gente faz todo mês, para a glória de Deus. O PG das irmãs vai ser nesse sábado, agora, dia 2, né? E as irmãs às 19 horas, né? Na casa da irmã Graça, né? Acho que todo mundo sabe onde a irmã Graça mora, mas caso não saiba, tá? Pergunte para uma irmã aí, eu marque de ir junto, às 19 horas nesse próximo sábado. É o penúltimo, né? Praticamente é o último, né? Depois só vai ter o último vai ser um festivo, né? Vai ser assim para celebrar, né? O ano. E nós homens também vamos fazer o último nosso em dezembro para a gente celebrar também, vamos marcar aí alguma coisa, vamos combinar também. 1 Pedro 3, do 8 ao 12, a palavra do Senhor diz assim: finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreia sua língua do mal e evite que os lábios falem palavras enganosas. Afastem-se do mal, pratiquem o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Louvado seja Deus. Até aqui, meus queridos. Essa palavra é uma palavra que precisa ser constantemente repregada. Eu acredito que pelo menos uma vez por ano, todo pastor, pelo menos de igrejas menores como a nossa, né, precisaria, não que as maiores não necessitem, mas igrejas maiores tem vários pastores e às vezes pode ser que ela acabe sendo pregada pelo menos uma vez por ano. Mas o interessante é que pelo menos uma vez por ano nós meditássemos em textos ou especificamente nesse texto aqui, porque ele é muito rico. O prefixo re, né, de repregar, ele significa repetição. E eu não preciso dizer que a repetição nos faz ficar melhor naquilo que a gente faz, não é verdade? Existem professoras aqui, comerciantes, pedreiros, outras pessoas de outras profissões, alguns já aposentados, mas eu acredito que numa sala de aula, talvez a irmã Ana, eu acredito que ela recorde, né, como se fosse hoje o primeiro dia que ela lecionou, talvez isso esteja vivo na tua memória. Eu acredito, irmã Ana, que a senhora hoje consegue lecionar uma aula com muito mais desenvoltura do que no teu primeiro dia, né? O primeiro dia que eu preguei, eu nunca vou me esquecer, ou melhor, nem quero lembrar. Eu não me esqueço, mas não gosto de lembrar. Para mim foi uma tragédia, irmãos. Eu queria que o chão se abrisse e eu sumisse da face da terra. Eu não dormi naquela noite, né, me martirizando, me culpando. Que vergonha, você subiu lá, não falou nada com nada. Que coisa horrível, né? Aí eu já contei para vocês, Deus é tão bom que Ele levanta nem que seja um, né? Então dos 60 que tinha lá, uma irmãzinha Arlinda, já falecida, ela me abraçou e falou assim: é a palavra que eu precisava ouvir. Falei, irmã, o que era? O que será que essa irmã precisava ouvir? Eu não falei nada. Daí eu imaginei, é o versículo que eu li, né? Acho que eu preguei lá João 10, se não me engano. E eu achei muito interessante. Deus, pela sua misericórdia, ainda faz isso para a gente não desanimar.
mas a repetição vai nos tornando melhores. Então, a repetição nos aprimora. E a mesma coisa quando a gente vai ouvindo um texto, pelo menos com certa constância, a tendência é que ele vai penetrando cada vez mais fundo dentro da nossa alma. Talvez a primeira vez que a gente ouve, ele fica muito superficial aqui na nossa mente. Na segunda vez parece que desce mais um pouquinho. E conforme a gente vai meditando, aí acontece o caminho total, pleno, né, que é, ele entra pelo ouvido, é processado no intelecto e desce às profundezas da nossa alma. E há alguns versículos que dizem, né, principalmente no Antigo Testamento, que a palavra de Deus ela precisa, né, ficar ali como que gravada nas tábuas do nosso coração. Faz lembrar os mandamentos que Moisés recebeu gravados, né, em tábuas de pedra. A ideia é que aquilo fique gravado dentro da gente ali, entalhado dentro do nosso coração. Então esse texto aqui, ele precisa pelo menos ser lido pela gente, ou pregado, a gente tem que ouvir ele pelo menos uma vez por ano, ou duas, porque ele é muito bom, traz aprendizados muito bons. E por quê? Porque ele está falando sobre o viver, é uma receita de vida, é uma receita de vida abençoada. E eu acredito que você, quando vê uma boa receita, principalmente as mulheres, homens também, hoje em dia os homens estão cozinhando bastante também, tem homens aqui na igreja que fazem bolos e fazem muito bem feito também. Quando você vê uma boa receita, o que você faz? Você guarda, você tira uma foto lá, hoje tem o celular, fica no teu arquivo de receitas lá, né? O link lá do YouTube você guarda. Não quer dizer que você vai fazer, né, Elaine? Né, irmã Elaine? Ela faz 90%. 10% ainda ela não fez. Não quer dizer que você vai fazer, mas é boa, a gente guarda, não é verdade? Então, meu Deus, se a receita para um bolo e uma torta gostosa a gente guarda, imagine uma receita para uma vida abençoada. Isso aí tem que ficar guardado dentro da gente, né? E interessante que esse texto aqui, ele vai falar para nós de uma forma muito especial, né? Que nós precisamos amar a vida, e aqueles que querem dias felizes, né, precisam, né, de uma forma muito especial, guardar a palavra do Senhor. E um mundo de tantas mentiras, irmãos, estava pensando nisso aqui, escrevi aqui no meu esboço, em um mundo de tantas mentiras, cheio de tantas fórmulas, métodos, técnicas, né, tanta literatura, os livros que hoje mais vendem. Eu vou fazer uma pergunta aqui, quero que vocês dêem aquele chute bem bacana, né? Qual tema de literatura, de livros, vocês acham que fica em primeiro lugar, tirando a Bíblia, tá? Tirando a Bíblia. A Bíblia está num patamar mais alto, tá? Mas tira a Bíblia. Todos os outros livros, de todos os outros temas. Qual tema vocês acham que mais vende no mundo? Que assunto? Autoajuda. Autoajuda. São os livros que mais se vendem. Por quê? Porque as pessoas querem ajuda. Mas o interessante é que o termo autoajuda nada mais é do que autossuficiência disfarçada. Porque o nome já diz. Eu compro um livro com 20 passos para um bom casamento, ou 10 passos para um bom relacionamento, ou 15 passos para criar bem os meus filhos. Mas, irmãos, na verdade, a autoajuda é a autossuficiência disfarçada. Porque muitas vezes é muito mais fácil eu tentar comprar uma fórmula pronta, ou algo que me prometa que vai dar certo se eu seguir todos aqueles passos, do que eu fazer aquilo que eu deveria fazer, que é ir para a palavra de Deus, que é onde a receita verdadeira, os passos verdadeiros, aquilo que verdadeiramente vai render um casamento abençoado, né, uma vida em família abençoada, negócios abençoados, uma vida financeira abençoada, está nas Escrituras. Então eu prefiro a autoajuda, porque na verdade ela está disfarçada, na verdade ela disfarça a minha autossuficiência. Eu não quero de repente me sujeitar a procurar uma liderança ou alguém e dizer, olha, cara, meu casamento está fracassado, me ajuda. Me ajuda porque eu percebo que você tem um bom casamento, eu sei que não é perfeito, mas você pode me ajudar. Ou procurar alguém para me ajudar nos meus negócios. Então eu não quero dizer que eu fracassei, que eu errei, que eu afundei meu negócio, que eu afundei as minhas finanças. Eu não quero dar o braço a torcer para ninguém. Então eu prefiro comprar um livro que me indica ali, ou me dá alguma direção para que eu saia daquilo.
por isso que vende muito. Mas sinto muito, não vou dizer que você não possa comprar um livro de ajuda, desde que ele esteja cristão, de um autor confiável, isso vai auxiliar. Mas a verdadeira ajuda, ela só pode vir da palavra de Deus. Então a gente vive esse mundo, cheio de técnicas, de fórmulas, gente prometendo, coisas mirabolantes. Mas esse texto em especial, ele fala sobre o método que dá certo. E esse método é o método de Jesus. O tema dessa mensagem é o método que dá certo, é o de Jesus. Então aqui, como um bom sermão presbiteriano, uma vida pacífica e abençoada passa por pelo menos, tem muitos aqui, mas como não dá tempo, por pelo menos 3 atitudes, ou 3 passos, ou 3 direções. A primeira delas, uma vida pacífica e abençoada, passa por uma boa convivência com o meu próximo. Isso aqui é fundamental. Não tem como você viver uma vida abençoada, uma vida boa, uma vida feliz, se você não conseguir desenvolver bons relacionamentos. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque, irmãos, não tem como fugir de relacionamentos. Não dá. Tudo na vida envolve relacionamento. Não tem jeito. Você pode morar até sozinho, mas saindo de casa você tem um trabalho, ou você precisa ir no mercado, ou você precisa ir no hospital, ou você precisa ir na padaria, ou seja, saiu de casa, ainda que você more sozinho fisicamente, mas você vai ter que ter contato com outras pessoas. Se você não é sozinho, você tem uma família, você precisa conviver em família, e aí você tem um número X, Y de relacionamentos, N de relacionamentos. Então, uma vida pacífica e abençoada passa por uma boa convivência com o meu próximo, com aqueles que estão no meu raio de ação. Olha o versículo 8 e 9. Pedro diz assim: finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Lembrando que isso aqui é uma epístola, é uma carta. E para quem que foi endereçada as 2 cartas de Pedro? As cartas de Pedro são chamadas cartas universais, que elas não foram endereçadas para uma igreja, por exemplo. Então nós entendemos que elas são universais. Pedro está escrevendo para a igreja de Jesus Cristo na face da terra, e hoje nós estamos lendo ela. Então essa carta está endereçada a nós também, e ele está dizendo assim para nós, finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, ou em outras palavras, tenham compaixão. Sejam fraternalmente amigos, amem-se como irmãos de sangue mesmo, irmãos de sangue, laços sanguíneos. Misericordiosos, humildes, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, responda com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Então esses 2 versículos estão falando do quê? De relacionamento. É relacionamento puro. Primeiro, Pedro fala da uniformidade no pensar. Pedro está escrevendo à igreja de Jesus universal, aos crentes. Então, entre nós em primeiro lugar, e isso tem que se estender àqueles também que não são crentes, enfim, todos que são no nosso raio de ação, mas começa com a família da fé. A primeira coisa que ele diz, nós temos que ter uniformidade no pensar. Nós precisamos ter uma consciência cristã coletiva. Precisamos pensar no reino de Deus, como filhos de Deus, como amados, salvos por Deus. Então aqui não há espaço para o eu, não há espaço para o egoísmo, não há espaço para o meu crescimento em detrimento da diminuição do outro. Mesmo modo de pensar. Como é que era o modo de pensar de Jesus? E que ele conseguiu transferir para os seus discípulos. Como é que Jesus pensava? Coletivamente, de forma humilde, de forma compassiva, longânima, bondosa. Não foi esse o testemunho que Jesus nos deixou, o exemplo? Então, primeiro, uniformidade no pensar. Puxa vida, Pedro escreveu à igreja de Jesus e disse que a gente tem que pensar igual. E por que a gente tem que pensar igual?
apesar de sermos pessoas diferentes, mas como igreja nós temos que pensar igual. Por quê? Porque o reino de Deus é um só, irmãos. O reino de Deus é um só. Então a gente tem que pensar igual. Como crentes nós temos que ter o mesmo tipo de pensamento. E depois ele fala o quê? Que nós devemos ter compaixão. O que é a compaixão? Compaixão é misericórdia. É você sentir, ainda que minimamente, não dá para sentir total, mas minimamente, né? Vou usar o exemplo da Elaine, né? A Elaine ainda está sofrendo um pouquinho com a questão da dengue. Nós tivemos aqui irmãos que tiveram Covid, dengue, outras enfermidades mais sérias. E qual que é a atitude que a gente costuma ter, que eu acho muito bonito? Preocupação, não é verdade? Você não se preocupa quando se ouve falar que tem um irmão internado, que tem um irmão que recebeu um laudo lá médico difícil. Ontem ali em Lidianópolis teve aquela chuva de granizo, né, destruindo muitas lavouras, gente que vai ter muito prejuízo. A gente fica com o nosso coração pesaroso, dolorido. Meu Deus, já não é fácil, o pessoal do agro está sofrendo tanto, mais uma pancada dessa a gente sente. Então isso é ter compaixão. As pessoas mandando mensagem, como é que a Elaine está, pastor? Outro manda um negocinho ali, né? Trabalha na área da saúde, foi lá, levou soro, aplicou medicação, né? O outro lá, pastor, a gente se oferecer até para ele lavar roupa em casa. Meu Deus, toma vergonha na cara, pastor, vai lavar você roupa, seu sem vergonha. Toma vergonha. Eu é que tenho que lavar a roupa. Será que você tem que sair de sua casa? Eu que tinha que lavar a roupa. Pergunta se eu lavei. Não, né? A Elaine melhorou um pouquinho, tacou dentro da máquina e lavou, né? Eu tenho medo da máquina, irmãos. Vai que ela me puxa para dentro ali, eu tenho medo. Tenho medo de fogão, né? Toma vergonha, pastor. Ei, Jesus. Mas é isso, compaixão. Isso é bonito. O mundo não tem compaixão. No mundo é cada um por si, Deus por todos. São poucos lá fora que têm compaixão. Mas a igreja precisa ter compaixão. E aí ele diz, amem-se uns aos outros. Ou melhor, amem-se como irmãos. Nós precisamos entender que nós somos irmãos e somos mesmo. Todos nós fomos adotados, somos irmãos adotivos. O Senhor nos adotou no Calvário, passamos a ser filhos de Deus. Outra coisa que ele diz, sejam misericordiosos, tenham a misericórdia. Eu sei que a primeira tendência nossa é julgar, eu também sou assim. Às vezes alguém comenta de alguém que está com alguma dificuldade, e a primeira coisa que vem na minha mente, eu vou investigar para ver se isso é lorota ou não. Se não for do que está falando, eu não ajudo. As pessoas estão lá pedindo dinheiro na rua, lá 99% é lorota, irmãos, é gente que podia trabalhar, enganador. A tendência da gente é julgar, né? Para a gente reter, não ter misericórdia. Mas o Senhor diz que a gente precisa ser misericordioso. Até porque se alguém estiver usando de engano, se eu ajudei, o bem eu fiz. Errado está quem está me enganando, não sou eu que ajudei. É claro que se eu sei que é conversa, fiada, enganação, eu não vou fazer. Mas se eu não tenho certeza, na dúvida, ajuda. Ajuda. Né? Vai lá a pessoa pedir um pacote de arroz, de açúcar, de bolacha, dá. Ah, mas vai trocar por droga. Se você não tem certeza, dá. Se você tem, dá. Né? Ou seja, tenha misericórdia. Outra coisa, humildade. Está escrito aqui, sejam humildes. Enxerguem o outro como superiores a você. Então nós precisamos ter um olhar assim no seguinte, poxa vida, o outro precisa ser para mim maior do que eu, precisa ser mais cuidado do que eu. A ideia de que eu me desço em prol do outro, não querendo passar por cima do outro, mas se eu pudesse ser menor, descer. Aquele que desce, aquele que se humilha, irmãos, o Senhor exalta, Ele no tempo certo Ele exalta, Ele cuida. Essa é a ideia. Né? Aquela briga por vaidade, aquela briga por aparecer mais do que o outro, não pode existir no nosso meio, segundo o apóstolo Pedro. E por fim, abençoe. Não pague mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, responda com palavras de bênção.
Nós fomos chamados para ser uma máquina de abençoar. Seja uma máquina de abençoar. Abençoe todo mundo. Abençoe. Abençoe. Senhor, eu abençoo aquela família. Senhor, eu abençoo essa vida. Ainda que ela não mereça, ainda que ela talvez, enfim, abençoe. Libere palavras de bênção sobre todos. Pois tem algo muito interessante aqui no final do versículo 9. Ó. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, responda com palavra de bênção, ó, vírgula. E aqui está o detalhe. Ó. Pois para isso mesmo vocês foram chamados. Então para que o Senhor nos chamou? Também para abençoar. Abençoe. Você sabia que a gente amaldiçoa tanta gente e nem percebe? Às vezes sai uma reportagem na televisão, a gente amaldiçoa o governo, a gente amaldiçoa o comércio, a gente amaldiçoa o agricultor, a gente amaldiçoa a prefeitura da cidade, a gente amaldiçoa a polícia, a gente amaldiçoa o vizinho da gente. Vou contar uma experiência para vocês de como, não é que as palavras têm poder por si só, mas olha que interessante, nós temos a autoridade do Senhor como servos de Deus. Nunca vou me esquecer disso aqui. Meu vizinho tinha um pé de jabuticaba, e nós construímos a nossa casa, e o pé dele ficou bem na edícula da nossa casa, e tinha uma calha lá, e volta e meia caía as folhinhas lá e entupia a nossa calha. Pé de jabuticaba era a coisa mais linda, e eu um dia, como diz o outro, não estava muito crente, sabe aquele dia que a gente esquece que é crente? Cheguei do trabalho estressado, do banco, estava nervoso, enfim, estava no processo de conversão como estou hoje, irmãos, E aí eu olhei para aquela calha toda suja, tudo suja, aquela jabuticabaiada caindo lá em cima, e eu disse aqui dentro de mim, eu estendi minha mão assim, falei, Senhor, podia secar esse pé de jabuticaba. Irmãos, falei, irmãos, sabe o que aconteceu? Secou. E o seu João falou assim para mim, ô Luiz Henrique, você viu que morreu meu pé de jabuticaba? Eu, ai Senhor, meu Deus. Mas eu pedi perdão para Deus, lógico. Irmãos, como diz o outro, eu acredito que foi o que eu falei. Secou, estava bom. Olha só, se nós, descuidados, proferirmos uma palavra que não é de bênção, e isso pode ter um efeito, imagina se nós abençoarmos. Imagina se a gente pegar aquela pessoa bêbada, embriagada, que só dá trabalho, aquela pessoa atrapalhada, aquele vizinho que só arruma contenda, aquela pessoa no serviço que só faz arruaça no trabalho, enfim. E você começar de verdade, mas de coração, falar assim, Senhor, eu declaro e profetizo salvação. Não precisa falar para a pessoa, fala dentro de você. Eu declaro e profetizo libertação, salvação, todo dia. E não interessa se ele está bebendo mais ainda, se está fumando mais ainda, se está roubando mais ainda, se está te perturbando mais, mas começa a declarar. Imagina se toda noite os pais que têm filhos ainda pequenos, ou que moram com eles, antes de dormir ali, ou depois que a criança dormiu, o filho dormiu, ir lá no quarto, ou passar ali pelo quarto, estender a mão e falar, Senhor, eu declaro e profetizo toda a sorte de bênção do céu sobre o meu filho. Pai, o meu filho será um homem honrado, o meu filho será um homem próspero, o meu filho será um pregador da tua palavra, o meu filho será um marido sensato, equilibrado. Mas sabe o que a gente faz? A gente fala o contrário. E tem uns crentes que ainda falam assim, moleque, olha, moleque encapetado. Tem, pastor, tá assim, ó. Nossa, esse moleque tá com o capeta no couro hoje. Meu Deus. Olha só. Então contei esse relato. Talvez pode ser que ele jogou soda e matou o pé. Eu prefiro acreditar que foi o que eu falei. Isso me entristeceu muito, sei que já fui perdoado. Mas isso é sério, irmãos. É claro que maldição sem causa, não tem efeito. Agora, eu peguei aquilo para mim como, eu acho que aquilo, tenho certeza que aquilo foi uma lição de Deus para mim, dizendo, você proferiu uma palavra sobre uma árvore de morte, imagina se você começar a liberar palavras de bênção. Eu entendi assim, isso faz uns 15 anos, nunca mais, eu aprendi a minha lição.
Então, aqui está dizendo, ó, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, responda com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados. E vírgula, aqui está a maravilha de tudo. A fim de receberem bênção por herança. Então, se eu libero palavras malditas, ou mal faladas, ou mal proclamadas, o que eu vou receber por herança? Agora, se eu abençoo, eu recebo bênção por herança. Que maravilha. Talvez hoje foi o dia que o Senhor marcou para você ouvir isso. Né, como diz outro, deu um estalo aí na sua alma. Meu Deus, preciso mudar a forma de falar, de pensar, de agir em determinadas situações. Porque eu estou dando munição para o mal, em vez de liberar palavras de bênção. Outra coisa interessante, ó. O método que dá certo de Jesus, uma vida pacífica e abençoada passa, primeiro, por uma boa convivência com o meu próximo. Segundo, uma vida abençoada e pacífica passa por um cuidado muito grande com o que falo e faço. Provérbios 18, 21. Coloca ali para nós, Emily. Vai corroborar aqui com a última parte, ó. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Olha só, irmãos. Não, pode deixar lá mesmo no 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então, o que nós entendemos aqui? Que só tem dois frutos possíveis de serem saboreados. O fruto da bênção e o fruto da maldição, da morte. Então, se eu abençoar, fruto da vida. Se eu amaldiçoar, o fruto da morte. Então, que nós possamos ter um cuidado grande com o que a gente fala. Olha o verso 10 e 11. Ó. Olha essas palavras lá de 1 Pedro 3, 10 e 11. Ó. Olha só, irmãos, como o apóstolo Pedro estava cheio da unção do Espírito ao escrever essas palavras. Ó. Pois, 2 pontos. Ele abre aspas aqui, ó. Aquele que quer amar a vida, olha só, aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal. Evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Olha que coisa maravilhosa. Aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, coloque freio na sua língua e evite que sua boca fale palavras enganosas. Então, isso aqui é ou não uma receita para uma vida maravilhosa? Isso aqui é a pura verdade, irmãos. Uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida gostosa de ser vivida passa pelo cuidado com o que a gente fala. Tem pessoas que vivem rascadas, vivem em maus lençóis, vivem arrumando sarna para se coçar. Eu sei que é feia essa frase, mas é verdade. Tem gente que não tem um minuto de paz na vida. Tem mulher que não tem um minuto de paz na vida. Tem homem que não tem um minuto de paz na vida. Tem pessoas que não conseguem viver em paz, porque não cuidam do que falam. Nem tudo que a gente ouve, irmãos, a gente leva para frente. Nós temos que aprender uma coisa. Ouça. Nem tudo que a gente ouve, a gente tem que levar para frente. Eu aprendi uma coisa. Ouça tudo que as pessoas vierem falar para você. Ouça, por educação, por respeito. Pode ouvir tudo, lógico, né, irmãos? Tudo dentro daquilo que é normal para um cristão, né? Ouça. Aí o que você faz? Eu uso a figura dos dois borná, o emborná, não sei como é que é o nome certo. O borná lá, aquela sacolinha que carrega aqui do lado, o pessoal da roça lembra. Nós temos que andar com dois borná. Um aqui, outro aqui, penduradinho. O que é bom, a gente retém e guarda. Deixa ele bem costuradinho, para não perder nada, para não cair nada no fundo ali, né? O outro, a gente descostura o fundo dele e deixa vazado.
Então, se aquilo é bom, eu retenho. E se poder ajudar alguém, eu levo para frente. Se for ruim, joga nesse borná aqui, ó. Vai embora. Eu não preciso levar. Tem gente que não tem sabedoria. Escuta uma conversa aqui, parece que coça formiga dentro dela, ela tem que levar. E aí, como se não bastasse, faz igual o Nelson Rubens, né? Não inventa, mas aumenta, né? Ela fala realmente que a coisa, mas aumenta um pouquinho, põe o dízimo ali, mais 10%, às vezes até mais um pouco, né? O dízimo da maldade. E aí vive arrumando sarna para se coçar. Não tem ambiente bom de trabalho, não tem ambiente bom na família, não tem ambiente bom na igreja. Isso é sério. Então, olha só, quem quer amar a vida e ter dias felizes? Olha só, está aqui, pastor, me dá uma receita de como viver abençoado, feliz. Aqui, ó, Jesus está dando para você, Pedro está dando aqui, ó. Você quer amar a vida, viver dias felizes? Bota freio na língua. Eu sei que na hora da discussão do casal, isso entre casal, eu sei, eu sou casado. Na hora ali da discussão que eu estou dizendo é da troca de ideias ali, daquela coisa, filhos, ou então finanças, ou então a vida espiritual do casal, qualquer coisa. Cuidado. Refreia a língua. O que é refrear? Pôr freio. Vem, não fala, engole. Sua frio. Fica ali mastigando, ruminando, não fala. Faz o teste. Conta até 10, sai um pouquinho, vai lá, e quando 1, 2, 3, espera passar, sai, volta depois, fala para a mulher, seguinte, me dá um tempo aqui, deixa eu processar, ou uns dias, depois que passou uns dias, retoma o assunto, mas cuidado, na hora, às vezes a intenção não é ruim, mas o momento é ruim, a hora é ruim, refreia, para a gente viver dias felizes. Tem casal que podia viver uma vida tão gostosa, abençoadinha, tão gostoso, mas não refreia a língua. O homem chicoteia a mulher chicoteia o homem, um chicoteando o outro, e está todo mundo com as costas sangrando, cheio de vergão, e aí não vive a vida feliz, enfim, isso vai para todas as áreas da vida. Por fim, queridos, o método que dá certo é o de Jesus, ó. Uma vida pacífica e abençoada passa por, primeiro, uma boa convivência com o meu próximo, um cuidado muito grande com o que falo e faço, e por último, para a gente encerrar, uma vida pacífica e abençoada passa pela certeza de que o Senhor está atento aos seus, e fará justiça a retos e ímpios. Para encerrar o verso 12, ó. Olha só a profundidade dessas palavras, ó. Porque os olhos do Senhor, aqui Pedro dá o que na teologia a gente chama de linguagem antropomórfica. Ele atribui olhos a Deus. A gente sabe que Deus é espírito, irmãos, mas ele coloca os olhos do Senhor para que a gente tenha uma noção do que ele está falando aqui, ó. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, ou seja, eles estão observando os justos. Quem são justos? Aqueles que foram alcançados pelo sangue do Calvário, pela graça do Altíssimo. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Outra vez aqui a linguagem antropomórfica, os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Então quando um crente ora, quando um crente grita, geme, suplica, os ouvidos do Senhor estão atentos, abertos à súplica. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Olha só. Então, para os justos, tanto os olhos do Senhor como os ouvidos estão disponíveis. Olha que coisa tremenda. O Rei dos Reis, o excelso, aquele que é incomparável, imensurável, aquele que não depende de nós para nada e desse mundo para nada, mas tudo criou para a glória do seu louvor. Esse Deus nos dá a disponibilidade dos seus olhos e dos seus ouvidos, quando nós clamamos a Ele. Ele nos observa. Mas Ele vira o rosto, irmãos. Sabe quando você vê uma coisa abominável e você faz assim? Né?
Não sei se você já pegou acidente na estrada e às vezes acontece uma tragédia muito feia, né? E você faz assim, ó, você vira o rosto, você não quer ver aquilo, uma imagem horrível. O Senhor faz assim para os ímpios. Ele vira o rosto, Ele não os olha, Ele não os atende nem os ouve, porque praticam o mal. O apóstolo Pedro faz questão de dizer que o Senhor está atento às nossas orações e também para com as nossas obras. Para encerrar, Romanos 2, verso 6, Emily, fazendo favor. Romanos 2, 6. Pode ficar de pé, queridos, para a gente orar. Está escrito ali, ó, que Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Olha só. A salvação é pela graça, ok? É graça. Deus que na sua onipotência, grandeza e antes da fundação do mundo já derramou dessa graça. Jesus é o plano perfeito. Agora, a retribuição vem pelo aquilo que a gente faz. Então, se você semeia a bênção, se você semeia compaixão, se você ama o seu irmão, se você pratica misericórdia, se você pratica a humildade, enfim, se você planta boas sementes, Deus retribuirá você com bênçãos do alto do céu. Agora, o contrário também é verdadeiro, irmãos. Feche os olhos. Louvado seja Deus. Põe a mão direita assim sobre o seu peito.